E o dia tá cheio de oportunidades, então se prepara que aqui no Na Cara do Gol eu vou poder analisar cada um desses jogos. Na verdade, os melhores jogos que eu vou filtrar aqui para vocês, para que a gente seja muito lucrativo e assertivo nesse sábado, tá? Os vídeos de sexta eu acredito que lhe ajudaram, o vídeo de sexta, né? Ele ajudou muito, porque as duas bets que eu compartilhei para vocês, né, que foi vitória do AZ, vitória do Al-Ahly, o ambos marcam no jogo do Augsburg contra a equipe do Mais, bateram. Espero que você tenha lucrado bastante. E nesse sábado não vai ser diferente, velho, porque os jogos realmente estão excelentes para a gente trabalhar. Então fica aqui até o final que eu vou compartilhar alguns bilhetes com você, tá? E já vou compartilhar o primeiro aqui porque é um jogo que vai começar muito cedo. Então você que está assistindo esse vídeo na sexta-feira aqui à noite, já aproveita logo. Mas antes, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque todo dia você vai ser notificado de quando eu postar um vídeo aqui. Você sabe que eu só posto vídeo de análise, velho, para poder te ajudar mesmo. E no Geração Green eu vou poder te ajudar ainda mais, porque no Geração Green, além de compartilhar bet de pré-jogo no ao vivo, eu também compartilho muitas dicas para que você evolua como apostador e passe a ser lucrativo. Então o link do Geração Green já vai estar aqui na descrição. Entra imediatamente e volta pro vídeo que eu vou colocar uma análise agora para você. E a primeira análise que eu quero fazer é justamente na Rússia, cara. Na Rússia vai ter um jogo que é muito discrepante, que é o jogo do Zenit contra o Fakhel, né? Cara, esse é um jogo muito discrepante porque a gente está falando da melhor equipe da Rússia, que é o Zenit, tá? O Zenit em 8 jogos tem 6 vitórias, 2 empates, mas o que me impressiona é a quantidade de gols marcados, que é 19 gols, tá? E a quantidade de gols sofridos, cara. O Zenit simplesmente só sofreu um gol, apenas um gol, que foi contra o Dinamo de Kiev. Dinamo de Moscou, desculpa, de Kiev da Ucrânia. E, cara, absurdo essa defesa do Zenit. E qual é o ponto aqui? O Zenit vai enfrentar a pior equipe do campeonato, cara. O Fakhel, né? Ele tem 8 jogos, 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Eles têm 14 gols sofridos, uma das piores defesas e apenas 3 gols marcados. O pior ataque da competição. Então, o Zenit dentro de casa sabe que aqui está bem acirrado, precisa somar esses 3 pontos. Eu acredito no Zenit pressionando desde o início do jogo. Por isso que eu gosto de olhar para o Zenit aqui para vencer o jogo e vencer o primeiro tempo, tá? Vencer o primeiro tempo. Eles se enfrentaram agora na Copa da Rússia e o Zenit ganhou por 3-0. E detalhe, na Copa da Rússia o Zenit entra com time reserva, tá? Aqui o Zenit vai com time titular. Só para você ter ideia, aqui na Copa, com time reserva, eles ganharam de 3-0. Imagine aqui com o time titular. Então eu gosto da vitória do Zenit no primeiro tempo, porque vai enfrentar a pior equipe do campeonato. E eu vou deixar aqui o link dessa aposta na descrição, porque essa aposta do campeonato russo não tem na Bet365. Eu faço na Bet5, tá pagando bem, tá pagando 1,56, tá pagando muito bem. Então vou deixar o link aqui para você fazer vitória do Zenit no primeiro tempo, porque tá muito boa. É uma das minhas melhores apostas para esse sábado, tá? Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro, nós temos alguns jogos interessantes. Para mim, o melhor jogo para se apostar, obviamente, o Brasil inteiro, que é apostador, vai estar a favor da vitória do Corinthians. Tá? O Corinthians é favorito diante do Atlético Goianiense porque a situação do Corinthians é muito complicada, cara. Se o Corinthians não vencer esse jogo, simplesmente o Corinthians está com 25 pontos com 26 jogos. Perceba que o primeiro time fora da zona é o Fluminense, está com 25 jogos, o Criciúma com 25 jogos, o Grêmio com 24, o Atlético Paranaense com 24, o Bragantino com 25. Ou seja, todos os times que estão aqui à frente do Corinthians estão com um jogo a menos e alguns com 2 jogos a menos. Então, assim, o Corinthians tem a obrigação de vencer esse jogo. Não pode perder. O Corinthians é o pior visitante do campeonato, mas como mandante a gente sabe que é um time muito forte dentro de casa. E esse jogo o Corinthians vai contar com os seus reforços, né? O principal dele, obviamente, é o Depay. O Memphis vai estar em campo. Então acredito que esse é um fator a mais para o Corinthians vencer esse jogo. Se o Corinthians não vencer esse jogo, vai estar numa situação muito complicada. E o Atlético Goianiense, na minha opinião, já está praticamente rebaixado e é a pior defesa do Brasileirão. Então, assim, cara, é obrigação do Corinthians realmente vencer esse jogo. Inclusive, o Corinthians poupou os seus jogadores, né, os seus principais jogadores, no jogo contra o Fortaleza, mesmo assim venceu com o time reserva, mas o Corinthians poupou porque esse jogo é o jogo mais importante da temporada nesse momento. É o Brasileirão para sair da zona de rebaixamento. Então eu gosto de estar a favor da vitória do Corinthians.
Fluminense e Botafogo é um jogo muito difícil porque a gente não sabe qual é a escalação que vai a campo, né? Eu não sei se o Botafogo vai com o time titular porque vai ter um jogo contra o São Paulo pela Libertadores no meio da semana, onde eles não conseguiram fazer o resultado em casa, acabou empatando por 0-0, então pode ser que entre com o time reserva. A mesma coisa o Fluminense. Então esses times que simplesmente vão jogar no meio da semana, como Fortaleza, né, vai jogar dentro de casa, mas vai poupar, pode ser que poupe, eu não vou recomendar nada para você, porque se eu recomendar, pode ser que não que o time vá com um time misto e aí foge completamente dos padrões. Por isso que no Campeonato Brasileiro, a única aposta que eu fiz foi a aposta na vitória do Corinthians. Todos os outros jogos eu vou trabalhar no live, tá? Vitória e Juventude é um jogo muito difícil de se apostar, porque, tipo, vitória dentro de casa é muito chato e vem de uma grande vitória fora de casa. E o Juventude, a gente sabe o quanto enjoado é o Juventude, mas fora de casa cai muito de rendimento. Então também é um jogo que eu não quero recomendar nada para vocês. No Campeonato Francês, eu também não fiz apostas de pré-jogo, mas eu vou estar de olho no ao vivo. E principalmente nesse resultado aqui, que é a vitória do PSG. Eu só não fui ainda na vitória do PSG, primeiro porque o Rennes é uma equipe muito chata, e segundo ponto, porque a cotação está abaixo de 1,60. Para mim, a cotação justa aqui para eu poder fazer uma aposta na vitória do PSG fora de casa seria 1,60. Se estivesse pagando isso, eu estaria a favor, sem sombra de dúvidas. Outro fator também é saber se o time titular vai a campo, com Barcola, com Dembélé, né? Eu gosto do João Neves ali no meio campo, junto com o Fábio Ruiz. Se for o time titular, sem sombra de dúvidas, quando chegar essa odd 1,60, eu estaria a favor da vitória do PSG, que no Campeonato Francês, nessa temporada, eu acredito que vai doutrinar, tá? Tá muito à frente dos outros e coletivamente o PSG tá muito bem. Eu já comentei, inclusive, aqui com vocês e compartilhei uma aposta na Champions League, que foi a vitória do PSG para ter mais cantos. Eu compartilhei com vocês e aqui nesse caso, nós vamos estar de olho no live, vamos estar de olho no ao vivo, tá? O jogo do Reims contra a equipe do Lens, os jogos do Lens eu sempre fico de olho no mercado de gols, tá? O Lens é uma equipe muito ofensiva. Só para mostrar para vocês aqui, a quantidade de gols marcados e gols sofridos é muito alto dos dois times, beleza? O Lens, para você ter ideia, nos últimos 10 jogos, deixa eu pegar aqui, independente seja casa ou fora, mas só para você ter uma olhada, ó, o Lens nos últimos 10 jogos só não marcou em 2. O Rennes, né, nos últimos 10 jogos só não marcou em 1. Ou seja, é um jogo muito favorável para esse acima de 1,5. É muito favorável, acredito que isso deva acontecer. E o ambos marcam não é uma boa, muito bom não, mas tem uma tendência. Eu prefiro, acho mais seguro acima de 1,5 também aqui. Obviamente, para a cotação tá baixa, o mercado de gols eu costumo trabalhar muito no ao vivo do que no pré-jogo, tá? Principalmente quando a cotação tá assim tão baixa. Já na Alemanha, tem 2 jogos que eu quero destacar para vocês. O primeiro jogo é o jogo do Bayern de Munique. Bayern de Munique, galera, contra qualquer equipe da Bundesliga com seu time titular é favorito, tá? O Bayern tem hoje o melhor ataque da Europa. Ah, Marcão, como assim? Você está falando que o Real Madrid não é? Cara, eu tô falando em termos de desempenho, tá? O ataque do Real Madrid ainda tá engrenando ali. Mas o ataque do Bayern já é uma realidade e um desempenho absurdo. Não é à toa que meteu 9 gols agora na Champions League, tá? O ataque do Bayern é realmente avassalador. É um ataque muito forte. Kane, Gnabry, o Olise, o Musiala tá apoiando esse quarteto, tá jogando demais, tá criando muitas oportunidades e conseguindo converter em gols. Então não tem como não estar a favor da vitória do Bayern de Munique aqui diante do Werder Bremen. Não é um adversário fácil, é um adversário muito chato. Inclusive os últimos jogos dele, vou até mostrar para vocês aqui, eles conseguiram vencer a equipe do Mainz fora de casa. Aí teve um 0-0 contra o Borussia Dortmund, tá? Dentro de casa. Um 2-2 contra o Augsburg. Ou seja, é uma equipe que pode complicar. É uma equipe chata, tá? Mas eu acredito muito nessa força do Bayern de Munique. E principalmente no momento que o Bayern de Munique está vivendo. Outro jogo que eu quero destacar para vocês é o jogo do Frankfurt contra o Borussia Mönchengladbach. Os jogos do Borussia Mönchengladbach são muito favoráveis para o ambos marcam, tá? Eu sempre estou de olho no ambos marcam. Só para você ter ideia aqui, jogando em casa, o Frankfurt jogando em casa e o Gladbach jogando fora de casa, olha isso, ó, nos últimos 10 jogos, em 90% dos jogos, ou seja, dos últimos 10, em 9, o Frankfurt aconteceu ambos marcam. O Gladbach, dos últimos 10, jogando fora de casa, em 7 aconteceu ambos marcam. A média de gols feitos e sofridos desses dois times é muito alta. Isso também é muito nítido aqui, ó, quando a gente olha, né, o confronto direto. Só para você ter ideia, nos últimos jogos que eles se enfrentaram, 1-1, 2-1, 1-1, 3-1, 1-1, 3-2, aí teve um 4-0 aqui, ó.
lá em 2021. Ou seja, nos últimos anos, todos os jogos, nos últimos 2 anos aí, todos os jogos aconteceu, pelo menos, das duas equipes marcarem. É muito alto, é muito forte esse padrão nesse confronto, tá? São duas equipes bem favoráveis realmente para gols. Então, olho no ambos marcam, gosto bastante do acima de 1,5 e olho também no GolHT no ao vivo, tá? Muito boa esse jogo para o mercado de gols, beleza? No campeonato italiano não fiz nenhuma aposta, acredito que os jogos estão muito bem nivelados, estão muito bem ajustados, tá? Na Holanda, olho aqui sempre na vitória do Ajax, na vitória do Feyenoord PSV, que no caso é no domingo, né? Olho na vitória do Utrecht, que é favorito também. Em Portugal, também não fiz nenhuma aposta. E cuidado com esse jogo, tá? Porto e Vitória de Guimarães. Vitória de Guimarães aqui pode surpreender, pode surpreender. Cuidado com esse jogo. Guimarães está muito bem, tá? Na Arábia Saudita, nós temos o grande confronto do Al Hilal contra o Al Ittihad. Cara, esse jogo aqui é um jogo onde é o seguinte. Desde que o Jorge Jesus chegou na Arábia, desde que ele chegou, o Al Hilal simplesmente doutrinou para cima do Al Ittihad. É impressionante, parece que eles têm um antídoto para esse time do Al Ittihad. Não é um time ruim, é um time forte, né? Tem um Benzema, tem muito Kanté, se reforçou bem. O Al Hilal também se reforçou ainda mais, né? Trouxe o Marcos Leonardo, que já começou jogando muito bem. Inclusive, o ataque do Al Hilal está muito forte, com o Aldazari, com o Mitrovic, o Marcos Leonardo, o Malcom, né? E além ainda aí no meio campo tem vindo o Milinkovic-Savic, que apoia bastante, e o Rubem Neves também com seus passes absurdos, né? E chegou o Cancelo, que já chegou, fez gol agora no meio da semana. Cara, é um time muito forte esse time do Al Hilal, tá? O Al Ittihad também é um time muito forte. Só que quando o Al Ittihad enfrenta o Al Hilal, eles simplesmente não conseguem marcar tantos gols quando enfrenta outras equipes. E eles não conseguem parar o ataque do Al Hilal. É por isso que se a gente pega os últimos jogos entre eles, desde a chegada do Jorge Jesus, o Jorge Jesus venceu todos os jogos contra o Al Ittihad, velho. É impressionante. 2-1 e esse aqui foi de virada, tá? Na Supercopa agora, no início da temporada. 4-1, 2-0, 2-0, 3-1, 4-3, 3-1. Cara, eles ganham todos os jogos. Ah, Marcão, vai ser um jogo fácil? É óbvio que não, pô, é um clássico, são duas boas equipes. Mas o Al Hilal é favorito e o Al Hilal tá pagando bem. Então eu sempre comentei isso aqui com vocês. Nessa temporada, assim como foi na temporada passada, eu sempre estarei a favor da vitória do Al Hilal. Sempre. Eles tiveram um recorde de vitórias consecutivas. Colocou muito dinheiro no nosso bolso na temporada passada, tanto para vencer no primeiro tempo, quanto para vencer no jogo, quanto para vencer com 2 gols de diferença. E aqui não vai ser diferente. Estarei novamente a favor do Al Hilal. Nos últimos 5 jogos eles venceram e venceram com autoridade. E acredito que isso deva se repetir, tá? Continuando aqui os nossos comentários, né? Nós teremos também Fenerbahçe e Galatasaray. Galera, aqui esse jogo, o ideal, né, seria o ambos marcam. O ideal seria o ambos marcam. Tá pagando pouco, na minha opinião, esse ambos marcam, porque são duas das melhores equipes do Campeonato Turco. Acrescenta aqui também o Besiktas essa temporada que está muito forte, né? Mas os últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada aqui nos últimos jogos, nós tivemos 1-0, 1-0, 0-0, 3-0, 3-0, 2-0. Ou seja, por mais que a minha análise técnica, né, análise de estilo de jogo, são duas equipes bem ofensivas, são duas equipes que produzem muito, né, ofensivamente, mas a estatística não está de acordo com aquilo que eu acredito que pode acontecer no jogo. E a gente tem que juntar as duas coisas. Quando é que você tem uma análise muito fortalecida? Quando a leitura tática que você tem, junto com a leitura estatísticas, elas combinam. Como, por exemplo, foi o jogo do Frankfurt e o Gladbach que eu comentei aqui para vocês. Nesse caso é diferente, né? Os últimos jogos são jogos onde é 0-0, 1-0, nem para mercado de gols é muito favorável. Então, acaba me deixando inviável apostar nesse jogo. É um jogo que eu recomendo você ir pro ao vivo, tá? Vá pro ao vivo nesse confronto. Falando de Premier League, quero destacar 2 jogos aqui para vocês, que é o Aston Villa. Aston Villa que está muito bem na temporada. O Aston Villa de 5 jogos na temporada oficiais, né? Tirando pré-temporada, que não vale nada. Mas dos 5 jogos nessa temporada, nesse início, eles só perderam 1, que foi para a equipe do Arsenal. E aí, até aí tudo bem, porque o Arsenal é uma equipe muito superior mesmo.
mas venceu todos os outros jogos, inclusive uma virada na Premier League, então estava perdendo por 2-0 para o Everton e acabou virando o jogo. Uma virada absurda dentro de casa. Nós estávamos a favor da vitória do Aston Villa. Venceu agora na Champions League, está muito embalado, está muito empolgado. Diferente do Wolverhampton, que ainda não venceu, que é um time que está lá na zona de rebaixamento e parece que vai brigar naquela parte de baixo da tabela. Então, tudo nos leva a crer que o Aston Villa deva vir com mais uma vitória, até por jogar dentro de casa e o futebol que vem apresentando. Outro time que é muito favorito é o Liverpool, né? O Liverpool que perdeu para o Nottingham Forest. Isso foi um resultado muito ruim, porque fez com que o City abrisse 3 pontos. Porém, o City vai enfrentar agora o Arsenal, né? Então, o Liverpool chega a ter a obrigação de vencer esse jogo para não deixar o Liverpool, o City, se distanciar na tabela e sabendo que o City tem um jogo muito difícil, um confronto direto pelo título. Então, olho nessa vitória do Liverpool, acredito na vitória do Liverpool. Olho também no mercado de gols no acima de 1,5. Acredito inclusive que o Liverpool consiga marcar pelo menos 2 gols, tá? E olho também para o Liverpool ter mais cantos, porque lá em Anfield, geralmente o Liverpool pressiona, produz e os times adversários ficam fechadinhos lá atrás sem se expor. Então gosto muito da opção também para o Liverpool ter mais cantos. Os outros jogos da Premier League, para mim, são jogos equilibrados, são jogos ainda que os times não passam confiança, por isso que eu recomendo você levar para o ao vivo. Tá? Não dá para confiar em um Manchester United ainda, por mais que o Crystal Palace esteja mal. Não dá para confiar em um Leicester contra um Everton. Não dá para confiar ainda num Tottenham contra um Brentford. Não dá para confiar no Chelsea contra o West Ham, ainda mais jogando fora de casa. Tá? Esse jogo do Tottenham, o Tottenham até tem um certo favoritismo, mas o Brentford é um time que pode surpreender. Tá? O Tottenham ainda não passa tanta confiança assim. Então, jogos que passam mais confiança nessa Premier League é o Aston Villa e o Liverpool nesse final de semana, nesse sabadão. Tá? E para finalizar, olho sempre no jogo do Inter Miami, né? Os jogos do Inter Miami sempre são favoráveis para ambos marcam, inclusive 90% dos jogos do Inter Miami em toda a temporada aconteceu ambos marcam, é muito forte esse número. A média de gols feitos e de gols sofridos é quase 2 gols marcados e quase 2 gols sofridos. A mesma coisa acompanha, né, o Inter Miami e o New York City. Então, acredito que seja um jogo muito bom, bacana para utilizar esse ambos marcam, tá? Sabadão é isso, galera. Muitas bets, muitos jogos. Tomem cuidado, tá? Tentei filtrar aqui. Acredito que consegui filtrar os melhores jogos para vocês. Que seja um sábado muito lucrativo e vamos para cima.